Olá, você está no canal Mundo Invisível e eu sou o Fernando Caçamiga. Estamos aqui para a apresentação do primeiro capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você deve ter assistido os dois primeiros, que seria a introdução. Se você não assistiu, veja aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para você assistir, é muito interessante, porque é uma descrição de todo o conteúdo, né? E no capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo, nós vamos observar que quem resolveu mudar a lógica e a rota do planeta em relação ao Evangelho de Jesus. Quem definiu a missão do Brasil no plano espiritual. Como foi planejado, o que aconteceu lá para os anos de 1375, mais ou menos, quando Jesus fez uma visita periódica na Terra para verificar a situação do planeta e se decepcionou. E aí resolveu mudar de rota. Quem deu a dica, quem deu sugestões para Jesus, onde foi definido as novas terras, como que foi planejado tudo, você vai ver nesse primeiro capítulo como tudo começa. E na sequência dos outros capítulos, você vai ver que todo o movimento histórico do Brasil teve influência espiritual. O Brasil não caminha sozinho, o Brasil é comandado por esferas superiores. Todos esses problemas que nós vivemos aqui são problemas de depuração de missionário. O Brasil é um país missionário e nós estamos em fase de depuração, mas estamos na mão de Jesus. Assista os próximos capítulos que você vai entender. Esse livro vai até a República. E se você gostou da história, clica aí no inscrever-se aí embaixo. Clicando no inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, você clica no sininho e põe todas. Aí todos os vídeos que a gente lançar, você entra no YouTube e vai receber a notificação que esse vídeo está à disposição para você assistir. Tá bom? Fique conosco aí, um abraço. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos nos corações dos homens. O progresso do Evangelho no coração, não veio observar o progresso do Evangelho nas igrejas, não. Jesus não vem aqui fazer estatística de quantos membros tem uma religião. Nas suas visitas periódicas, ele vem observar o progresso do Evangelho no coração dos cristãos. E nessa data aqui, infelizmente, ele ficou bastante decepcionado. Era o final das cruzadas. Não precisa nem dizer. Anjos e tronos lhe formavam uma corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de trevas. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho.
Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. A voz suave e meiga do Mestre disse a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Seu coração se enchia de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se referia às lições do seu Evangelho. Por toda parte é a luta fraticida como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendou o Senhor que os homens se amassem como os irmãos, e ele via em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do Mestre, aqueles movimentos intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade naquelas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devia ele, o Mestre, considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Mas qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E como se a sua vista devastasse todos os mistérios do porvir, continuou Jesus: Infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da filonia pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade, explicando que aqueles povos infelizes que procuraram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham agora irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Convidou ele a visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderia ser instalado o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E Jesus, então, sondando as estradas do futuro, diz assim:
Não tem outro modo. Somente o sofrimento intenso para corrigir as minhas ovelhas transviadas. Então foi um clima de tristeza geral. E Léo, o sociólogo de Jesus na terra, arcanjos e anjos, todos se entristeceram. E o Eliu, ou Iléu, Eliu em árabe, Iléu em hebraico, tentando consolar, ver se fazia alguma coisa, estava Jesus assim melancólico, falou: mestre, mas tem um lugar aqui, não chamava América ainda, e tem assim os povos simples, e a gente pode ir para lá, para o simples, vamos construir uma civilização lá. Eu falei: então me leva para lá. Então a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos, as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva brávia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Naquele instante perguntou a Eliu aonde ficava naquelas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. E o bondoso discípulo então lhe falou que aquele lugar de doces encantos, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos seus martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde ordenarei a encarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos assim o pedestal de solidariedade do povo fraterno que
que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394, como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lencastre. Foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida e, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E Jesus fica encantado com aquela beleza e faz uma pergunta pedagógica. Ele pergunta assim para ele: onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Será que Jesus não sabe geografia? Ele que esculpiu o planeta não sabe mais onde ficam os continentes. Será? Primeira lição. O espírito encarregado de todas as questões sociológicas do planeta Terra se chama Hillel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. É o avô do Gamaliel. Jesus podia chegar para ele e falar: mestre, essa situação está difícil. Espera aí, Léo, deixa eu falar agora. Vai fazer isso, nós vamos fazer isso. Isso é educar? É assim que educa? E Léo não estava exercendo uma função que Jesus delegou para ele? Quando Jesus delega uma função, não é para o engrandecimento de quem exerce a função? Então Jesus age como educador. Ele faz perguntas, ele não dá respostas. Ele faz perguntas para que o educando encontre as respostas. E tem que prestar atenção nas perguntas de Jesus. Olha o que ele pergunta para Hillel: onde fica aqui, nessas terras novas, um recanto onde é possível enxergar o símbolo da redenção humana? Ele estava ensinando para Hillel que o símbolo da redenção espiritual na terra é a cruz. Eu não sei qual que é o símbolo em Júpiter, deve ser outro. Não sei qual é o símbolo da redenção dos saturnianos. Mas da Terra, que é composta dos espíritos mais egoístas e orgulhosos do sistema solar, os mais orgulhosos, mais egoístas, vêm para cá. Encarnam aqui. O símbolo da redenção humana é a cruz. Porque ela é um golpe no orgulho e no egoísmo. Não que a cruz seja o caminho da redenção no universo infinito, não sabemos, mas na Terra é. Porque o remédio é adequado ao paciente, tanto a substância quanto a dosagem. Então, Hillel, que não é bobo nada, diz assim:
esse lugar, e ele até faz uma propaganda, ele é inteligente. Ele falou assim, olha só, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Ele fala, então vamos para lá. E chegaram no Brasil. Eu não sei onde, e eles não revelaram aqui, para que nenhum estado aí fique falando, o primeiro estado que Jesus veio foi o meu, não, foi o meu. Então aqui não fala para não ter briga entre os estados. Né? Então não sabemos se foi Bahia, se foi Paraná, se foi Minas, não sabemos. Veio para o Brasil. Para o Brasil. Tudo é Brasil. Mas o bonito está aqui. O bonito está aqui. E esses são os detalhes que enriquecem a obra. Jesus, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama. Então, quando Jesus chega no Brasil, ele faz uma prece a Deus. Pede a Deus permissão para implantar o projeto. E como a banda larga entre Jesus e Deus é de não sei quantos milhões de giga, é contato instantâneo, a resposta foi instantânea. Ele se vira para Iléu e diz assim, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Lei da fraternidade universal. E hoje Deus podemos constatar isso. Qualquer estrangeiro que chega no Brasil percebe essa característica. Esse convívio de várias culturas, de várias etnias, de várias crenças, essa convivência que em qualquer outro país seria a causa de uma guerra civil. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aí ele vai falar uma frase, como que é duro trabalhar com Jesus. Aí ele vira para Eliú e fala assim, tu, Eliú, te corporificarás na terra. Vai reencarnar, meu filho. Porque trabalhar com Jesus, se ele saiu do gabinete da governadoria e encarnou, porque nós estamos acostumados com governadores, só dão ordem. Fulano, vai lá e faça isso. Por que você não faz? Porque eu sou o que manda. Alguém tem que estar aqui para mandar. Então ele chama o Eliú e fala, Eliú, é o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, mas os encarnados não conhecem. Então você vai ter que encarnar no povo português, vai ter que construir uma escola de navegação, vai ter que aprender, estimular a construção de navio, construção de cartas náuticas para se descobrir essa terra. Ele então nasce como Henrique de Sagres, funda uma escola naval, a maior escola naval. Mas até aqui, isso você consegue no YouTube, não é? Isso você consegue no YouTube. Só você jogar lá, Henrique de Sagres vai aparecer no YouTube, né? O que não tem no YouTube? Não tem no YouTube o seguinte, quem que é Henrique de Sagres? É o avô de Gamaliel. É Iléu. Sabe quem que é Iléu? Iléu é o maior sábio do povo hebreu. Considerado pelo povo hebreu, não sou eu que estou dando opinião, não. Iléu, na época, ele foi contemporâneo de Jesus, ele desencarnou um pouquinho antes, e ele fundou a mais famosa escola bíblica da Palestina. Só tinha um concorrente, a escola de Shammai.
escola que ensinava a estudar o Velho Testamento. Esse é o Hillel. É esse que é o Henrique de Sagres. Então ele é um mestre hebreu. Os maiores mestres da escola naval eram todos judeus. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, toda a equipe deles de navegação, de cartografia, de tudo, eram todos judeus. Então parece que o Hillel não foi sozinho, não. Levou uma turma com ele, de alunos. Depois de Pedro Álvares Cabral, quem que veio parar no Brasil? Fernando de Noronha, judeu. Com uma esquadra cheia de judeus. Foram para Florianópolis, subiram até para o norte do país, depois foram perseguidos pelos jesuítas, e para onde foram? Nova York. Só que tem um detalhezinho aqui. Isso é fisicamente, né? E no mundo espiritual? Fundaram uma colônia. Uma colônia espiritual. Sabe qual que é a forma dessa colônia? Uma estrela de Davi. Isso também tem no YouTube. O que é a estrela de Davi? É o símbolo do povo hebreu. Como é que se chama essa colônia espiritual? Nosso lar. Então é preciso conectar as informações espirituais para que a gente chegue na essência. Senão não vão ficar na superfície. Querem ver? Quantos ministros tem em nosso lar? 72. Quantos juízes tinham no Sinédrio? 70 aí? É coincidência. É coincidência. Então essa é a ação. O povo hebreu que participou da raiz foi chamado a construir a raiz do Brasil. Olha a árvore sendo transplantada. Ela não veio inteira, não. Veio a raiz primeiro, depois o tronco e no fim a copa. Um trabalho de séculos. Porque quando Jesus conversou com Hillel, nós estávamos em 1380, 90, que era o último quartel do século XIV. Está um pouquinho antes de 1400. Somente 100 anos depois o Brasil foi descoberto. Eu aprendi o seguinte: projeto de Jesus é planejado no mínimo 700 anos antes. Ele não faz assim. São séculos de planejamento. Vamos lá. Avancemos. Nosso maior objetivo é divulgar e espalhar conhecimento. Neste canal, trabalhamos como voluntário. Toda a renda, deduzindo as despesas do canal, será revertida às instituições de caridade de Sorocaba. Se inscrevendo no canal, assistindo, curtindo nossos vídeos, estará ajudando a formar essa doação. Se inscreva no canal, participe.